sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, aqui junto conosco, professor Luiz. E vamos para mais uma aula do sexto ano e nós temos uma convidada especial com a gente, professora Bia. Tudo bem, professora? Tudo bem, professor. Olá, galerinha do sexto ano, tudo bom? Que saudade de vocês! Vamos aprender um pouco mais de história? Vamos lá, então. Semana passada nós trabalhamos com o sétimo ano sobre o tema da vaquejada, a história do gado no Brasil colonial. E agora a professora Beatriz vem trabalhar conosco sobre o tema de igreja e cristianização no período feudal. Vamos principalmente trabalhar alguns temas sobre a origem do Papa. Embarque nessa, a gente sempre brinca nas nossas aulas, professora, a galerinha do sexto ano vai lembrar dessa. Aperte o cinto, segure-se na poltrona, embarque nessa, vamos para uma aula aí super bacana e um bom estudo para todos nós. Vamos lá. Primeiro aviso muito importante, professora Beatriz. Lembre-se de se fazer as atividades no Classroom. Afinal de contas, é ela quem dá a presença para vocês. É muito importante. E outro recadinho, professora Bia? Retornar às atividades impressas na escola. Aluno, você, sexto ano, que pegou as atividades lá na escola, as impressas, não esqueçam, tem que devolver para os professores poderem corrigir. Combinado? Ok. E aí, também a aula de hoje, a aula que não será transmitida por causa da aula ao vivo, ficará disponível no YouTube, bem como a atividade obrigatória. Esse recado também é muito importante. Lá no Classroom, não pode esquecer, essa atividade é importante, tem que fazer também, galerinha. Beleza? Bom, retomando, na aula passada nós vimos, fechamos ali aquele último estamento, nas aulas passadas pegamos clero, a nobreza, e nessa aula trabalhamos os camponeses, os servos da gleba, que falamos muito sobre eles, os vilões, e também sobre as suas obrigatoriedades, suas obrigações dentro do feudo, do senhorio. A banalidade, ai, professor, eu perdi essa aula. Volta lá, ficou muito bacana, trabalhamos com bastante imagens, fontes históricas bem bacanas. Vale a pena. Professora Beatriz, e na aula de hoje, o que nós temos? Ah, muita coisa. Feudalismo, né, como o professor Roberto já falou, Okay. a igreja, o cristianismo, nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar a origem do termo papa, hierarquia do clero secular. Olha só, prestem atenção, isso é muito importante, galerinha. Monges copistas, quem eram, o que eles faziam e o conhecimento do feudalismo. Ó, entendendo aqui que a palavra hierarquia, a professora Beatriz falou muito bem, se entende como as posições e os cargos, né, o que se entendia como acima ou abaixo dentro dessa organização secular, ou seja, dos religiosos da igreja. Veja que o professor Roberto e a professora Beatriz estamos falando igreja e não igreja católica. Nós temos um outro contexto de cisma do Oriente, que vocês também estudaram lá no Império Bizantino, a questão iconoclasta, lá em 1052, que fez a primeira divisão da cristandade, por causa das questões das imagens, mas ainda na área que nós temos como Ocidente, esses reinos, ou depois, piores ainda, depois do reino, os feudos, nós temos ainda a presença da igreja, da cristandade, mas não a igreja que nós entendemos, ou que nós consideramos a igreja católica, apostólica, romana. É um outro momento. A igreja medieval. Correto, fica bacana nós teremos assim. Para então, que por isso que o termo é cristianismo. Isso ok, mesmo. galerinha? Vamos lá, então. O objetivo da nossa aula, compreender as principais características da cristandade na Idade Média. E a outra? A outra, reconhecer a igreja como um poder religioso e também econômico. Isso é muito importante durante o período medieval. Identificar a igreja como um dos fatores da consolidação da cultura feudal, de fidelidade e proteção, nobiliárquica, essa palavra significa nobres, e da relação servil. Como que a igreja, nós trabalhamos muito isso nas aulas passadas, fez essa função de unificação dos povos germânicos e romanos, e ao mesmo tempo, num momento de tanta instabilidade, ela é esse fator unificador, de acalmar os ânimos, de trazer um pouco de paz aos corações acostumados não, né, mas preocupados com tanta instabilidade, invasões, guerras e incertezas quanto ao futuro. E isso foi muito importante a cristandade. Imaginem, galera, o Império Romano, ele se desfez. De repente, você não tinha mais proteção de ninguém, precisava de alguém para te proteger. Aí veio a igreja com a sua mão forte e trouxe a proteção e mais algumas coisas que nós vamos estudar hoje. Galera, professora Bia, toca aqui. Ficou muito bacana a professora trazer esse conceito para a gente. Numa situação de queda, acabou o Império Romano.
como que fica o futuro? Olha como que é importante a religiosidade para eles naquele momento depois da queda do Império Romano. Que bacana, professora Bia, parabéns. Vamos então para o nosso primeiro slide, cristianismo e igreja. Então é exatamente isso que a professora Beatriz falou. Durante essa lenta e profunda crise vivida com a queda, ou logo após o século III com o Império Romano, e com a queda no século V em 476 depois de Cristo, a vida na Europa se desorganiza e suas populações foram tomadas pela insegurança, pelo medo, pela incerteza do futuro. Porque assim, galerinha, não foi de um dia para o outro, de sábado para domingo o Império caiu. Não, foi aos poucos, durante alguns anos, né? Isso. Então aquilo já começou, como diz, a situação já começou a não ficar muito boa e foi piorando, e piorando, e piorando, até que ele se desmontou. Caiu em 436, do Ocidente. Nós temos depois um Império Romano do Oriente, que vai viver mais 1000 anos, e eles se consideravam descendentes romanos. Eles se falavam, nós somos o Império Romano, o que sobrou do Império Romano. É muito bacana, vale a pena vocês conhecerem um pouco a história do Império Bizantino. Deixa eu passar um recadinho muito importante. Galerinha, nós estamos no sistema lá do canal, nós estamos no YouTube, é muito bacana vocês participarem com a gente, mandem suas mensagens, na medida do possível vamos participar, e do quiz, respondam um quiz com a gente, vamos ver se vocês vão acertar essa junto conosco, combinado? Vamos lá. Então, nesse contexto, a igreja faz essa função de trazer paz, acalmar os ânimos, trazer um pouco de proteção e ajuda essas populações. A palavra proteção é muito importante, professora Beatriz. Eu peguei aqui uma imagem da Abadia de Kells, Irlanda, ela é exatamente desse período, 554 depois de Cristo, e há uma torre de 30 metros que o professor Roberto e a professora Beatriz vai mostrar para vocês na próxima aula, e ela, no próximo slide. E ela tinha uma função de segurança contra os invasores. A igreja também tinha essa função de proteger vilas, servos, camponeses próximos a ela. Precisava também se proteger, porque a igreja também era invadida. Porque nós vamos entender um pouco mais lá para frente, a igreja tinha bens e riquezas. Então ela também precisava de proteção. Ok. Professor, vai lá. E como é que era o nome dos feudos que daí, no caso, passava a ser propriedade da igreja? Aí, em geral, nós utilizamos o termo de uma abadia, que em geral também tinham as terras comunais, terras de produção geral e também de produção servil, né, para as aldeias próximas a ela, ok? Para o próximo slide, professora Beatriz. Olha só, vamos ver. Nos primeiros tempos, o sustento da igreja, da onde que vinha? Tinha que vir de algum lugar, não é, galera? Olha lá. Provinha de esmolas dadas pelos fiéis. Então, só esmolas, só disso que ela vivia. Posteriormente, ou logo depois, né, ela passou a acumular, olha, um patrimônio crescente, viu? Que a professora falou. Formado de doações em terras e dinheiro que recebia dos fiéis. No século IV, a igreja ganhou o direito de não pagar impostos. Isso aqui é muito importante. E de ter um tribunal próprio. Então, além de não pagar impostos, que os impostos não eram baratos, né, professor Roberto? Sim. Eles ainda tinham um tribunal próprio. Depois, isso lá na frente vai virar a Santa Inquisição. Olha só, e olha o que nós trouxemos aqui a imagem, olha que imagem rica. Cruz celta do século VI, Abadia de Kells, na Irlanda, nos fundos da torre de segurança da abadia, olha lá, de 30 metros, no século X. Olha que riqueza. Parabéns pela imagem, professor, linda. Valeu, bacana. Vou aproveitar aqui e mandar um recadinho muito importante, dizendo que do Colégio Alberto Santos Drummond de Ramilândia, para o Yuri, abração para o Yuri e também olá, professores, sou a Ellen de Guarapuava, do Colégio Rubens Fleury da Rocha. Abração, Ellen. Então vamos lá? Partiu? Partiu. Galera, essa cruz celta me traz um pouco de uma ideia de mistura, de miscigenação com o povo germânico, ou povos que não eram romanos, que no caso celta, eles viviam na região da Britânia, que seria hoje o Reino Unido, a Inglaterra, com os romanos. E como que a igreja, no caso representada pela cruz, faz essa unificação, por isso que o termo é cruz celta, e ela é muito, ela surgiu, teve uma presença maior nesses séculos 5, 6 e 7. Okay? Na verdade, 6 e 7. Isso é muito importante para vocês. Vamos então para o nosso primeiro quiz, galerinha? Vamos lá. E aí, professora Beatriz? Prestem atenção. Tá facinho, galera. Olha, muito fácil. Então, com o tempo, a igreja cristã passou a acumular um patrimônio crescente, formado de A,
militares? Será? Será? Será que elas brigavam? Não sei. Investimentos financeiros em aluguel. Galerinha, se vocês me colocarem essa vez, vocês vão ver. Eu vou entrar nessa cama e vou parar no sofá de vocês aí. Ou doações de terras em dinheiro. Pois é. A, E aí? B ou C? Vocês vão participar no quiz junto conosco. Vou aproveitar aqui, professora Beatriz, e mandar um recado, um abração para o aluno João, do filho do pai Gustavo, sempre participando e assistindo nossas aulas. Gustavão, um abração para você. E aí, professora Então vamos Beatriz? lá, temos alguns recados aqui, vamos lá. Vinícius Cruz, do Colégio Leopoldina. Ai, eu amo Fala, galera! Um abraço, Valeu, Vinícius. querido! Vamos lá? Opa. Olha, bom dia, professores. Adoro história. Que bom, gosto muito. Professor, você é muito engraçado e legal. É o meu melhor professor. Ah, foi só para ele dessa vez. Não, né? mas também nós estendemos a você, professora Beatriz. Valeu. Muito obrigado aí, galerinha. É o seguinte, então vamos que o tempo acabou do quiz. O que vocês responderam? Letra A, conquistas militares. B, investimentos financeiros, não. Ou letra C, doações de terras e dinheiros. Letra A, B, C ou D? Opa, a letra A, B ou C. Na A, professora Bia, foram 13% que responderam. Letra B, por mais que... Eu acho que eles querem me ver na câmera. Não, estão pode. querendo que você vá lá, Eu professor. acho que vocês querem que eu visite a casa de vocês, não pode. Não Eu dá. prometo, agora não pode, mas mais pra frente prometo visitar algumas cidades Deixa do Paraná. chegar a aí. vacina. É isso. Então, deu 26% de opções na letra B. E a letra C, que é a correta, 59%. Parabéns, galerinha. Aê, ufa! Ufa! Muito bom, vamos dar continuidade. O nosso próximo tema agora é a origem do termo Papa. Um nome é muito importante, Beatriz, nesse contexto, e exatamente estamos falando de um momento de instabilidade, bem no contexto da queda do Império Romano, né, de invasões bárbaras, hunos, érulos, e um nome chamado Leão I, é assim que ele entrou na história, é considerado o primeiro Papa da história, com o termo Papa. Ah, porque lá na igreja, professor, eu já vi Com o lá... conceito Papa. Exato, com o conceito Papa. Eu já vi que se falam que o Pedro é considerado o primeiro Papa. Correto, galera. No sentido religioso, as religiões colocam Pedro como o primeiro apóstolo, que é representante do primeiro. Mas com a palavra, a origem da palavra Papa, vem de Leão I, no ano 452, que surgiu. Ele havia até então somente bispos, não havia a palavra Papa. Olha que interessante, galerinha. O que os historiadores entenderam? Que esse Leão I foi uma pessoa muito importante, não apenas religiosamente, como também politicamente. Inclusive, ele conseguiu negociar com um dos grandes líderes de invasões, o Átila, que ele era rei dos hunos, para que não invadissem o Império Romano em 452. E esse rei dos hunos, o Átila, disse que ele era cruel, mega perverso. Então ele ia chegar e ia... Aí ele ia arrasar com o Com Império todo Romano. mundo, exato. Exatamente. Não ia apenas saquear, ele ia, além de saquear, roubar o Império Romano, né? E matar muita gente. Eles matavam as aldeias inteiras, assim. O Papa Leão I, o considerado primeiro Papa, conseguiu ainda por cima, né, evitar esse derramamento de sangue, negociando com ele alguns territórios fora do Império Romano, que era de Roma. E assim ele entrou para a história. Esta imagem está representando esse grande encontro do Papa Leão I, como vocês estão vendo aqui a cavalo, do lado esquerdo, com o Átila, rei dos hunos. Ok, galerinha? Olha a riqueza dessa imagem, galera. A professora conversa bastante com os alunos dela para vocês aprenderem a entender o que a imagem diz, o que ela conversa com a gente. Olha, vocês repararam que eles colocaram como se fossem dois anjos aqui? Protegendo, né, digamos assim, esse encontro, né, dos dois para que desse tudo certo. Riquíssimo isso. Muito bacana, né? Partiu então? Vamos para o lá. próximo? Na Idade Média, origem do termo Papa, professora Beatriz. Então, vamos lá. Então, continuando a nossa história. Na Idade Média, a cultura letrada também pode ser chamada de cultura clerical. Por quê? Pois o monopólio era da igreja. A instituição era controlada por quem? Pelo clero e destinada aos seus membros, claro. Então, a grande população na Idade Média não era letrada, eles eram analfabetos, tá?
Ó, aqui nós temos o Papa Gregoriano ditando a um monge, né, os cantos gregorianos tão famosos. Uma representação do Papa de pé pedindo para que um monge copiasse, escrevesse os cantos gregorianos. Mais ou menos cerca de 1000 anos. Está na biblioteca do Mosteiro de Santo Galo, na Suíça. Vamos aproveitar e mandar um abração aqui. Oi, cheguei. Vamos lá, Érica, abração para Ellen Maneira. Oi, eu sou Rocaia e estou usando o e-mail do meu irmão. Abração, Natan e o Rocaia. E aí? Olha que interessante. A Maria Camila Vidal, de Curitiba, ela quer saber o que significa hierarquia. Bom, vamos lá. Então, nós entendemos, a palavra hierarquia pode ser utilizada em termos de sociedade. No Egito Antigo, quem era o mais importante? Era o faraó, depois vinham os vizirs, e vinham depois a parte nobreza, depois os escribas. Essa sequência de quem se entende como mais poderoso, até terminar na base que vinham os camponeses e os escravizados, não que eles não são importantes, sem eles não ia ter comida, como diz o outro, para os faraós também, né? Mas numa situação de poder político, militar, que tem mais privilégios, que tem mais, não importância, todos são importantes, mas que tem privilégios nessa sociedade, nós usamos o termo hierarquia. Né? Dentro do sistema político brasileiro, na hierarquia, quem tem o poder acima, quem é o comandante geral do nosso país? Exatamente, o presidente da República. Então isso é uma hierarquia, beleza, galerinha? Entenderam? Certinho? Vamos lá, se tem mais alguma coisa? Partimos então para o nosso primeiro quiz. Deixa eu mandar aqui um abração rapidinho. Eu gosto muito de você, professor. Me manda um oi, Maria. Um abração e um oi, Maria. Maria Rodete Silva. Olha que legal. A Maria Eduarda, do Colégio João M. de Silveira, de Quatiguá. Opa, Umuarama. Tem uma pergunta para ti. Opa, manda lá. Os membros da igreja também tinham obrigações com o senhor, com o senhor, iguais aos dos trabalhadores? Não podemos fazer essa comparação entre o clero que vocês viram nas aulas passadas, era um estamento que inclusive dava uma espécie de status e de privilégio, com o outro estamento dos trabalhadores, que entra os servos. Então não podemos fazer isso. É outra hierarquia. É outra hierarquia, exatamente. A um clero não tinha essas funções de trabalho, manter o feudo funcionando. Trabalho braçal, eles não faziam. Não quer dizer que vocês viram nas aulas passadas, dentro da ordem beneditina, a principal regra de São Bento era orar e laborar. Rezar e trabalhar. Mas era específico de cada ordem. Era específico de uma ordem, tinha uma função. A franciscana também tem essa característica ao trabalho e também a mendicância. Mas era pontual. Exatamente. Bom, eu quero mandar um recadinho aqui antes de nós ir para esse quiz. Eu sou o Ricardo Escala Monteiro Lobato, da escola Monteiro Lobato de Umuarama. Manda um abração. E eu quero conhecer muito Umuarama. Um abração para toda a galera de Umuarama e também para o Ricardo. Valeu. E um abraço, então, só para a Natália. Ela é de São José dos Pinhais, estuda no Colégio Estadual São Cristóvão. Manda um abraço, Natália. Valeu. Meu nome é Rafaela Yasmin. Olha só, vocês podem me mandar oi? Rafaela, um oizão para você. Ela falou o seguinte, olha, eu sou do Colégio Bela Vista de Londrina. Um abração para a galera toda de Londrina conosco. Por favor, nunca me mandaram oi. Não dá pra gente conseguir contemplar a todos. A Rafaela hoje teve a sorte, acertou. Pois é, galerinha, não fiquem bravos com o professor Roberto e nem com a professora Bia. Okay. É porque é muita mensagem, é muita gente, nós não temos como, tá? Mas sintam-se beijados, abraçados. A todos, né, professora Bia? Todos estão notados. Depois a gente lê todas as mensagens. Fechou. Professora Beatriz, por favor, qual que seria o nosso próximo quiz? Então vamos lá. Professor, é muito fácil, galerinha. Esse professor, olha... Nome do primeiro Papa, o qual chegou a ter um famoso encontro de negociação, de paz, com o Átila, o rei dos Hunos, em 452. Tá bem explicadinho, hein, professora Beatriz? Explicadinho. Quem era? Papa Leão I. Será que é a letra A? Papa Gregório I. Será que é a letra B? Ou Papa Constantino II? Em que momento? Não vou nem responder. Galerinha, letra A, B, C ou C. No quiz, professor Roberto, com vocês aqui, professora Bia, manda um abração pra galera aí. Vamos dar os abraços. Olha lá, Lucas Vissoto da Costa. Obrigados, professores, por me dar conhecimento. Opa, nossa, nós fazemos com muito amor, Lucas. Fique sabendo disso, tá? Vamos lá, vamos para mais um?
Kevin Vitória Barbosa, do Colégio Estadual Nilo Peçanha, Jaguariaíva. Sou apaixonado por as aulas de história. Valeu. São demais. Muito Um abraço para a professora de história dela também, Aparecida Engert. Um abraço, professora. Então, vamos fechar esse quiz aqui. Vamos ver lá? aqui a porcentagem de quantos que digitaram para a letra A, B ou C. Vou mandar aproveitar aqui. Fala que eu sou o Vinícius, um abração também para o aluno Vinícius. Bom, letra A, 46% colocaram o Papa Leão. B, 38% colocaram o Gregório. E a letra C, 15%. Galerinha, eu vou apertar a orelha de vocês. É os 15% Que da querem outra que eu entre na câmera. É Exatamente. Então, mas qual que é a resposta? Letra! E aí? Aê, galerinha! Muito bom! Muito bem! Só um pouquinho, olha lá. Ó. Ah. Por favor, Rafael do Colégio Carlos Gomes, um abraço. Diz que nunca manda um oi pra ele, professor. Ele manda sempre mensagens e perguntas. Fazenda... Rafael, oi pra ti, querido. Opa! Oi, aqui é a aluna Tabita. Manda um abraço para o Colégio Estadual Anita Canete, em Fazenda Rio Grande. Um abração para toda a galera. Poxa, aproveitar também, Araucária, Contenda, Lapa. O Roberto tem um carinho muito grande por todos os agricultores de Contenda. Um abração a todos vocês aí. Vamos então para o nosso próximo tema, professora Beatriz? Vamos lá. No ano 1000, século X, né? A sociedade da Europa Ocidental era formada basicamente por 3 grupos sociais. Vocês viram nas aulas passadas, teve um aluno que até comentou sobre isso agora, professora Beatriz, né? Sim. Os clérigos faziam essa função de oração, né? O orar. Os nobres eram os que guerreavam. E tinham os trabalhadores que faziam o trabalho, a ideia do labor, né? Do laborator. Que lidavam que com a terra. Que sustentam, que trabalham e também tem outras atividades ligadas à metalurgia, né, que fazem todo, marcenaria, que fazem o feudo funcionar. Sim. Exatamente. As roupas, as vestimentas, Correto. Né? Não é somente camponeses quando falamos em trabalhadores, em servos, né? Em todos que tem os servos da gleba e tem todos os trabalhadores presos dentro do feudo. Eles eram artesãos. Exatamente. Né? Professora Beatriz, eu encontrei, né, coisa de internet, né? É uma ideia de um sítio arqueológico na Europa que tenta simular um feudo nos dias de hoje. Eu vi desde também. 2005, e ele tenta imitar sem utilizar nenhum tipo de artefato que exista hoje, apenas naquela época. Então assim, martelo, mas é uma coisa que existe há muito tempo. Serrote, há muito tempo. Mas ele não podia usar uma maquita, não podia usar uma motosserra, tudo na base das máquinas. Era tudo manual. Manual de equipamentos que tinha naquela época. E aí, professora Bia? Olha, vamos mandar um abraço. Pietro Martins, estou aqui há tanto tempo e ninguém me manda um oi. Um beijo para você, Pietro. E eu tenho uma pergunta, professor. Opa, vamos lá? Vamos lá? Mateus, do Colégio Sagrada Família Siqueira de Campos, perguntou: se quem aprendia a ler era o clero, como as pessoas faziam para ler e conhecer a Bíblia? Olha que pergunta interessante. Muito pontual, muito bacana, Mateus, né? Mateus, você foi muito pontual nessa pergunta, você foi muito feliz nessa pergunta. Então, nós entendemos uma sociedade feudal numa grande parcela da população que é analfabeta, principalmente os trabalhadores, pessoas mais humildes, camponeses. O clero, que tem esse monopólio da leitura e da escrita, na hora da missa, na hora do ritual, passa os ensinamentos. A igreja, principalmente os vitrais, o professor Roberto trouxe nas aulas passadas muitas fontes mostrando histórias, inclusive a vida de Carlos Magno, de políticos e de cotidianos, situações até de guerras desenhadas em vitrais dessas igrejas. Porque para uma grande maioria da população pobre, ou melhor, analfabeta, os desenhos eram uma forma deles entenderem a história que eles estavam vivendo. Então, realmente, o acesso à Bíblia estava, inclusive, muito monopolizado. Quem dirá a Bíblia? Porque eu ia falar que existiam a famosa história dos livros acorrentados do período feudal. Sim. Eu trouxe umas imagens, inclusive, da Holanda, de uma biblioteca que ainda existe, ainda hoje, que virou um verdadeiro patrimônio histórico da humanidade, que ainda conserva esses livros acorrentados, que mostra bem exatamente como faltava essa livre circulação do saber. Muito bom tua pergunta, Mateus. Obrigado. E outra coisa, as missas eram em latim. E mais, dificultava ainda mais. E outra coisa, o livro era algo muito caro, porque eram feitos pelos monges copistas que nós vamos aprender hoje. Então,
não, os trabalhadores, mesmo que quisessem aprender a ler e escrever, eles não tinham condições financeiras para isso. Ok. Mandar um abração aqui para Amanda Lazarim, de São José dos Pinhais. Poxa, já morei em São José dos Pinhais, inclusive trabalhei no Museu Atílio Rocco, da rua 15 de novembro. Um abração para a galera do Colégio Estadual Juscelino Kubitschek. Valeu, Amanda. Olha lá, o João Pedro, do Colégio Marquês de Paranaguá, de Vera Cruz do Oeste. Ah, não, perdão. Colégio Marquês de Paranaguá, a cidade é Vera Cruz do Oeste. Pode-se dizer que a igreja dava conforto para a população? Ok. Então, professor, dava um conforto? De certa maneira, é exatamente essa ideia de um conforto proteção. espiritual, de acalmar os ânimos numa situação de tanta instabilidade, era o que dava aquela ideia de segurança, de trazer, olha, não fiquem com medo com a dor que estamos vivendo aqui, porque o reino do céu é bem aquela ideia de Santo Agostinho, que está nesse contexto de crise romana. Ele está falando que o império dos homens, o império romano, ele está para cair, mas o império de Deus, esse é eterno. É exatamente esse no famoso livro Cidade de Deus. Muito interessante. A fé era muito importante nessa época, porque a população, a grande maioria da população que era pobre, muito pobre, eles sofriam por demais. Então, qual era o único consolo deles? Que quando eles morressem, o céu seria diferente. Exato. Olha que bacana, eu não posso deixar de passar essa pergunta aqui, é do aluno, essa participação, na verdade. O aluno Vinícius Cruz, do Colégio Leopoldina. Ele não falou qual que é a cidade, gostaria que depois descobrir o nome dessa cidade. Ele assim, quando iremos estudar a peste negra, já percebemos que estamos na Idade Média. Também muito pontual esse tema. Com as mudanças que aconteceram todo a nível nacional, não somente no Paraná, com a grade de conteúdos, porque a Idade Média praticamente não entrava nos sextos anos até ano passado. Esse ano é o primeiro ano com uma mudança de leis e tudo mais, e entrou a Idade Média. Eu estava ali observando, a professora Beatriz que pode falar com mais propriedade, no sétimo ano acabam se estudando daí a Idade Média novamente com o tema peste negra. Exatamente. Correto, professora Beatriz? No sétimo ano, essa parte de Idade Média, feudalismo, é aprofundada. Olha que bacana. Aqui é só para vocês, uma introdução da Idade Média para vocês chegarem no sétimo ano, aí já lá vocês vão base. estudar. E lá fala bastante sobre Olha a peste que negra. bacana. Porque é um pouco mais para frente do contexto que nós estamos. Aí já existiam as cidades, aqui ainda eram os filhos. Já se coloca como Baixa Idade Média. Ok. Isso. Então vamos lá? Vamos lá? Continuando o nosso tema, o clero. Professora Beatriz. Então vamos ler. Os clérigos eram chamados de oradores. Oratores, de Oratores, latim. perdão, oratores. O clero era formado pelo papa, bispo, abades, monges e párocos. Eles ministravam os sacramentos, como batismo e casamento, e cobravam por esses serviços. Tudo era cobrado, nada era de graça, galerinha. Não era profissão. Então, olha aqui, olha que riqueza. Isso daqui, na realidade, é um bispo. Então, temos aqui uma imagem de um bispo representando né, dos clérigos da alta hierarquia. Então, prestem atenção, isso, galerinha, é muito importante, que no sétimo ano também vocês vão aprender, depois, mais tarde, a reforma protestante, porque a igreja ficou muito rica. Olha a riqueza dos trajes. Lembra que a gente falou? A grande população era pobre, não tinha nem o que comer, e olha como a igreja vivia. Esses mantos eram bordados com fio de ouro. Nossa! Era algo riquíssimo. Livro era caro. Olha o quanto de livro e a grossura desses livros. Foi aí que começou a ter probleminhas e probleminhas, mas isso é só no ano que vem. Vamos Muito bem. continuar? Vamos continuar. Antes de nós ir para o outro slide. Oi, meu nome é Gabriele Newman. Estudo no Colégio Edith Cordeiro Marques, em Turvo. Um abração pra galera de Turvo. Adoro suas aulas de história. Manda um oi. Mandei um oi. Valeu. Giovana Soares da Silva, do Colégio Estadual Padre José Pires, em Centenário do Sul. Que bacana. Queria saber que ano se iniciou a Idade Média e quando terminou. Ok. Ela é longa. Ela é bem longa. Ela começa com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476. E vai até a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453. Veja que isso aí são datas tradicionais, são 1000 anos de Idade Média. Isso é uma visão tradicional, alguns historiadores, inclusive, não concordam. Em geral, é o que aparece nos livros. Mas, professor, está no meu livro essa divisão aí de 1000 anos. Sim, nós entendemos como uma visão tradicional. E essas datas mais marcantes que dividem o que nós entendemos como antiguidade
que vocês viram na aula passada, nas aulas durante esse ano, com um período que vai começar depois de 1453, chamado Idade Moderna. Foram esses homens lá no século XVI que inventaram essa história de Idade Média. Saberiam me dizer em que idade nós estamos hoje? Hoje, seria qual o momento da história? Será que a galerinha saberia responder essa? Quero ver aqui no quiz. Vamos ver? Vamos deixar para o final da aula essa resposta. Combinado. Quero ver se vocês vão participar junto comigo nessa. Galera. Em que idade nós estamos hoje? Hoje. Ok? Que século também. Que século? Nossa! Aí você complicou, professora Beatriz. Foi bom. Século é fácil. Vamos dar continuidade. Muitos clérigos possuíam grandes extensões de terras trabalhadas por centenas e até milhares de camponeses. No ano 1000, a igreja era dona de um terço. Pega 3 partes. Uma parte é da igreja. De todas as terras cultiváveis da Europa cristã ocidental. Então, já vi uma frase... De toda a Europa, imagine a quantidade de terras que eles tinham. É uma frase bem famosa, não é eu que estou dizendo, nos livros de história, que a igreja cristã era colocada como uma verdadeira senhora feudal, que ela realmente acabou se tornando. Mas como, professor? Através de doações, através do dízimo, através de situações, inclusive, por não ter o celibato, né, por causa dos religiosos não ter como ter herdeiros, é um patrimônio que só vai se acumulando, ele não vai passar para os herdeiros. Vocês sabem que é celibato? Não pode ter casamento, né, entre os religiosos, ou seja, não passavam para os seus filhos. Eles não tinham filhos, então não Pelo tinha menos herança. Formalmente não tinham. É uma outra história. Não tinham herança, então o que acontecia? Todos os seus bens ficava para a igreja. Então, se, digamos, um senhor feudal tinha um filho, e esse filho foi para a igreja, foi virar bispo, monge, independente, a parte da herança que ele ganhou do pai vai para a igreja e fica para a igreja. E assim a igreja foi acumulando. Sim. Vamos continuar? Vamos dar uma continuidade. Mandar um abração aqui. Oi, aqui é a Maria Victória. Manda um beijo para mim e para minha professora de história. Mas qual que é o nome da professora, Maria? Mas tá mandado um beijo também para a professora, da aluna Maria Alferes Silva. Maria Victória, amo a aula de vocês. Sou do Colégio Professor Colares, em Ponta Grossa. Pô, um abração para toda a galera de Ponta Grossa aí. Olha, o Guilherme, tá? Guilherme Beltrão, ele não disse o nome da cidade, da escola. Tem uma dúvida, eles eram politeístas ou monoteístas? Quem? A igreja. Não. Pessoal, vamos lá, vamos retomando que aí... Tirando os hebreus na antiguidade, que era único ou considerado o primeiro povo mono que acredita em um único Deus, a igreja cristã, inclusive era uma da grande diferença, Jesus Cristo era judeu, está dentro desse contexto do Oriente Médio, quando ele nasceu dentro de uma religião judaica, por isso que ele é também monoteísta, e dentro do Império Romano, no caso o cristianismo, sempre foi monoteísta, beleza, galerinha? Exatamente, foi o que comandou, a igreja comandou a Idade Média. Esse é o principal fator, a essência do cristianismo é ser monoteísta. Exatamente. Se você não fosse, você era considerado herege e ia para onde? Para a fogueira. Vamos lá então? Vamos lá? Próximo slide, no ano 1000, a sociedade da Europa também era formada basicamente por 3 ordens sociais, 3 estamentos. Vamos para esse próximo quiz. Quais eram esses grupos? Ai, galerinha, e aí, participem nessa junto com a gente aí. Letra A, professora Bia. Os clérigos, os nobres e os trabalhadores. Será? Letra B, professora Bia. Os clérigos, os burgueses e os soldados. Olha, eu tô avisando a galera que for a letra B porque tá querendo que eu entre na câmera. Não, passa a cola, professor. Combinado, foi mal, desculpe. E a letra C? Os clérigos, os reis e os indígenas. E aí, galerinha, letra A, B ou C? Professora Bia, manda um abração pra galera. Vamos lá, vamos ver. Olha aqui, ó. Maria Vitória, estuda no colégio Newton Ferreira da Costa, em Curitiba. Me mande um beijo, por favor. Beijo pra você, Maria Vitória. Abração. Vamos lá, quem mais tem aqui? Lucas, estuda no Colégio Estadual Dom Orione de Curitiba. Um beijo para a professora de História também dele. Não, só que ele não colocou o nome da professora. Ok, um abração, Lucas, mas valeu. abraço também. Legal, nós estamos quase finalizando aqui. Eu quero também
aproveitar então que vocês participem do quiz, respondam para o professor Roberto ver e a professora Beatriz ver essa porcentagem. E tem uma mãe que tem um trabalho fenomenal na capital do Paraná, em Curitiba, chamada Solange, ou mais conhecida como Sol Sanduim, que ela fez um trabalho social no colégio, ajudando outros pais a como manusear o Classroom, a como participar do Aula Paraná. Que bacana. E eu não poderia deixar, inclusive ela acabou indo para a mídia e tudo assim, por reconhecimento desse trabalho social tão bacana, e eu gostaria também de mandar um abração para a mãe Solange Sol Sanduim, ok? Vamos então para a porcentagem, professora Beatriz? Vamos lá. Olha só, galerinha, confio em vocês, hein? Vamos lá. Ó, letra B, 23% falaram que eram clérigos, burgueses, soldados. Letra C, 11% colocaram que eram os clérigos. Indígenas, galerinha. Indígenas, galerinha. É outro povo, é originário aqui da América, não tem nada a ver com feudalismo lá na Europa. E letra A, 65%. Ufa! Colocaram parabéns. E aí? Aê! Parabéns, galerinha! A Elaine também participa com a gente, ó. Muito bom. Vamos então aqui fechando a organização do clero, professora Beatriz. Então vamos lá. Na Idade Média, este estamento se organiza em clero secular, tá? Estruturado numa hierarquia, que nós já estudamos, o que significa, composta de pároco, bispo, arcebispo e papa. E o clero regular, formado por sacerdote, que são os monges, tá? Que viviam nos mosteiros, olha lá, e conventos, obedecendo às regras estabelecidas por ordem religiosa, pela sua ordem Vamos pegar o exemplo da ordem beneditina, né? No caso, os beneditinos, que seguia a regra de São Bento, exatamente isso que está falando do clero regular, eram monges. Era uma das maiores ordens durante a Idade Média, que inclusive inspirou outras ordens, como a franciscana, né, a São Francisco. E a ordem beneditina falava sobre a regra de orar e trabalhar. Ora et labora. Foi uma aula muito bacana, as aulas passadas sobre religiosidade, não percam lá, foi muito legal. Ó, e uma passadinha para o ano que vem, viu? Olha, Martinho Lutero, um amigo que nós vamos estudar no 7º ano, também era monge. Pronto, já dei o spoiler. Bom, aqui nós temos uma imagem de um scriptorium, que eram normalmente as torres onde ficavam as bibliotecas dentro desse espaço de monastério. A palavra monge, do grego monacos, que significa solitário, normalmente eles realmente tinham uma vida mais reclusa, fechada em monastério, nas abadias, rezando. Os monges se retiravam no convívio social para viver em mosteiros. Por isso essa vida mais solitária, ok? Ó, e daqui que veio o nome escritório, viu? Daqui que surgiu o escritório. Olha que bacana. Bom, lá, dando continuidade na Idade Média, né, professora Beatriz? Nós tínhamos dois tipos de cultura, a erudita, a letrada, e a popular, mais para oral, inclusive com dialetos locais regionais. E eu vou aproveitar, só não vou lembrar o nome do aluno que participou com a gente, professora Beatriz, comentando sobre como que eles aprendiam a ler a Bíblia, né? Exatamente isso. Não liam. Era uma população que tinha uma cultura mais popular. Já o clérigo entravam mais nessa cultura erudita, do latim, do grego, né, que era a lei, inclusive a escrita da Bíblia. Não era para a população popular, né, para a cultura popular. Sim. Ok? Vamos continuar? Escritório, professor. Olha lá. Foi o que a professora comentou lá. Em geral, o trabalho manual de cópia dos manuscritos, né, a Bíblia, na Idade Média era realizado no interior desses mosteiros, tá? Em um quarto chamado escritório. Daí a termologia, né? Por isso, olha só, amplo da palavra escritório, tais como nós adotamos hoje. Pode continuar. E aí, professora Beatriz, aqui a galerinha colocou aqui, diz que nós estamos no século XXI, a Cristina Baran. E o Cauã Lima falou que nós estamos no século XX. E aí, professora Beatriz? Não, no final a gente decide. Combinado. E qual que era a outra pergunta? Em que idade nós estamos? Idade antiga, média? Qual que é o nome da nossa idade? No momento hoje. Também existe. Vamos lá? Vamos ver no final da nossa aula. Vamos lá. Aqui dizendo aqui, me chamo Maria Victória Nazário, do Colégio Estadual Eusébio Mota. Manda um abração para mim e um beijo para a Maria. Abração, valeu. Amo as aulas ao vivo e as aulas gravadas. Valeu, Maria, muito bom. Vamos continuar?
Bom, aqui uma imagem, uma iluminura, representando o livro dos jogos, obra do Scriptorium do Afonso X, mostrando monges chamados de copistas. Não existe. Gutenberg foi o cara que fez a invenção da máquina que copiava os livros. Imprensa. Isso em 1446. Mas e antes? Como que se chegavam os livros? E eu até comento muito de um livro muito famoso da Grécia Antiga, chamado República, de Platão. Como que esse livro está na minha biblioteca? Graças a esses monges que copiavam essas obras greco-romanas. Eles não só copiavam, como eles ilustravam também. Então, eram livros riquíssimos. As iluminuras, nossa, eram maravilhosas. Precisava de uma lupa para ver o desenho deles, inclusive. Né? Nossa. Vamos lá para o próximo aqui, as bibliotecas, professora Bia? Então, os monges copistas, certo? As bibliotecas do mosteiro abrigavam a maioria dos livros e todos eram copiados à mão. Esse processo era feito pelos monges copiadores ou os monges copistas, que reescreviam todos os livros à mão, palavra por palavra, gravura por gravura. Imagine todo o trabalho. Já pensou? Olha lá, eu sou o Juan de Toledo. Manda um abração, Juan de Toledo. E aí, preservação do conhecimento. Esse processo de copiar e disseminar livros foi essencial para a preservação do conhecimento. O professor Roberto comentou sobre esse livro, A República, que o professor Roberto tem na biblioteca de casa dele. Se não fossem esses monges, muitos desses conhecimentos, desses livros, teriam se perdido. Mais um recadinho aqui, ó. Meu nome é Cristina Moreira Barão. Eu estudo no Colégio Estadual São Cristóvão e quero mandar um abraço para a intérprete de Libras. Eu agradeço muito ela porque o trabalho dela é muito gratificante. Aí, professora Elaine! Muito bom. E para o senhor Luiz também, que esteve junto conosco hoje. Por favor, leia a minha mensagem. Tá lido! Parabéns, Cristina. Que legal ter lembrado dela. Vamos para o próximo slide. As Horas de Catarina de Cleves. Está na biblioteca do Museu de Morgan, em Nova York. Foi produzido em Utrecht em torno de 1440. E afinal, que iluminura é essa, professora Bia? Na realidade, esse livro das horas era assim, todos os nobres tinham um livro desses na sua cabeceira. Era um livro de oração. Então, ele tinha uma oração para cada dia. Como nós já explicamos, tinha que ser só o nobre que tinha, porque tinha que ter muito dinheiro. Olha a riqueza. Isso daqui, gente, tinha essas pinturas aqui, tinta era algo muito caro. E eles eram, aqui não aparece, mas a capa dele, eles eram de ouro. Era com ouro na capa, assim, ó, no livro, na parte dessa do livro, aqui assim, ó, era banhada de ouro. Imagine, professor. Você viu só? A riqueza, olha os detalhes, por muito isso bacana. foi tão importante. Que história é essa, dona Nicole? A Nicole ficou com a gente até agora e falou o seguinte, olha, não mandaram um oi. Olha, a gente não consegue mandar um oi para todos, mas Nicole Teixeira Cru, um abraço para você, Nicole. E teve um cara aqui que foi muito esperto, o Lucas Bittencourt. Ele falou o seguinte, olha, se o Ronaldinho é considerado o melhor jogador do século XXI, então nós estamos no século XXI. Ele achou uma pesquisa no futebol para conseguir. E olha só, a Cristina Moreira Barão Souza, de União da Vitória, estuda no Colégio Estadual São Cristóvão. Eu quero mandar um abraço para quem? Para a Elaine. Um abraço, ela está mandando um abraço. Agradece muito o trabalho dela, que é gratificante. Que bacana! Olha que bacana o que o Yuri Braga comentou aqui. Ele falou que nós estamos na idade... Parabéns, Yuri! Acertou a idade contemporânea. A Maria Alferes da Silva também, idade contemporânea, século XXI. Parabéns! Muito bem. Olha, eu não posso deixar essa de Cascavel. Oi, prof, eu sou de Cascavel, meu nome é Francine. Oi, Francine, tudo bem? Eu estudo na escola Wilson Joffre. Um abração para a galera de Wilson Joffre. Manda um beijo. E um abração aí. Valeu. Para toda a galera de Cascavel, que eu tenho muito carinho também. Olha, uma pergunta rapidinho para a gente acabar aqui. A Maria Suelen, do Colégio Estadual do Paraná, perguntou, o clero secular era mais antigo que o regular? Eu acho que não está nessa... Mesma época, né? Podemos colocar que... Poxa vida, porque o secular entende-se como uma administração, a parte mais burocrática, ou de ritual, no caso, né, do padre, e nos abades. E o regular, o secular, como já uma função mais de oração. Vamos colocar que os primeiros monges do século V, e nós vamos colocar uma hierarquia ainda desde a origem do século III, podemos colocar que a primeira secular poderia ser o primeiro, sim. Né? Mas é pouca coisa de diferença. O regular, desculpe. Ok, tá bom? Muito bacana. Finalizando a aula de hoje, Igreja e Cristianismo, origem do termo Papa, hierarquia do clero secular, os monges copistas. Para a próxima aula, não percam, crise do cristianismo, novas ordens religiosas. Aqui, a regra que o professor Roberto comentou de São Bento, ora et labora. Nós vamos trabalhar esse tema para a próxima aula. Agradecer a todos vocês que estiveram junto conosco nessa. Professora Beatriz, muito obrigado por estar junto conosco nessa. Valeu. Eu é que agradeço. Obrigada, galerinha do 6º ano.
Um beijo e sintam-se abraçados. Até a próxima, valeu. Valeu, pessoal.